Nos diz assim a palavra do Senhor: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Quem é que está dando essa ordem? Igreja? Não, quero que você fale com certeza. Pastor, eu estou com dúvida. Aí você pode expressar. Quem é que está dando essa ordem? Para que a mulher não faça o quê? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo não eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Amém. Incline sua cabeça. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos desperte nesta noite, através desta palavra de aconselhamento pastoral para a Tua igreja. Que o Espírito Santo fale por meu intermédio e a Tua palavra esteja na minha vida. E essas bênçãos eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus, e todos digam amém. Meus amados, eu quero falar sobre 12 desgraças da separação e do divórcio. Esta semana também eu vou estar pregando este assunto em outra igreja. 12 desgraças da separação e do divórcio. Nos dias em que nós estamos vivendo, está aumentando nos cartórios, está aumentando no fórum o índice de separação. E por incrível que pareça, tem mais separação de crentes do que de descrentes. Estamos vivendo uma época muito difícil e Satanás, ele tem se levantado contra a tua e a minha família. O alvo do diabo é destruir as famílias. Sabemos que a família é a base magna da sociedade, é a mola que sustenta uma civilização, uma sociedade, é o casamento. O casamento é um projeto de Deus, criado antes da fundação do mundo. Um projeto que foi estabelecido no Éden, quando ele fez o primeiro casamento. Quando ele fez o primeiro casamento de
Adão e Eva. E a vontade de Deus é que o casamento fosse vitalício. A vontade de Deus é que o casamento fosse perpétuo dentro de um ponto principal que é dito nas igrejas e no fórum ou nos cartórios. Que o casal seja separados somente pela morte. Não que o homem mate a mulher. Como hoje estamos vivendo na sociedade, o maior índice de feminicídio, e até dentro das igrejas. O feminicídio tem acontecido e muitas famílias têm estado destruídas, sofrendo o amargor de uma separação. Não somente quando há o feminicídio, mas também quando a mulher mata o marido. Nós conhecemos a história da deputada Flor de Lis, que também era intitulada pastora e matou o marido com mais de 33 tiros. Um crime que parecia perfeito, uma encenação, um choro no velório. Mas ela caiu na besteira de dizer: eu quero que Deus faça a justiça. E Deus fez com que os homens descobrissem que ela foi a mandante, ela foi a assassina, e tudo por causa do dinheiro. Não é outra coisa, é dinheiro. O dinheiro é bom. A vontade de Deus é que o povo de Deus tivesse dinheiro, mas muito dinheiro. Não é trocado, não. 100 mil, 500 mil, não. A vontade de Deus é que o povo de Deus tivesse muito dinheiro. Porque o povo de Deus com dinheiro, a obra de Deus também na terra não sofreria desgastes. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E pelo amor ao dinheiro, uns matam, destroem, uns suicidam-se, e outros fazem barbaridades que chocam até os céus, por causa do dinheiro. Às vezes eu costumo dizer, Deus que sabe de todas as coisas, Deus entende que não é bom que muitos crentes tenham dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês: haverá muitos de nós que nunca vai sair da pendenga. Pastor, diga isso não, digo. Muitos não vão sair da pendenga. Por quê, pastor? Porque muitos, quando pegam dinheiro, se desviam, se afasta do Senhor. E a vontade de Deus é que cada um de nós seja dependente dele. Mas também tem aqueles a quem Deus vai abençoar, de maneira que eles terão sempre muito dinheiro, porque o dinheiro não é a base forte da sua vida. A base forte da vida de muitos crentes é o nome do Senhor dos Exércitos, e neste nome eles são vitoriosos. E Deus vai dar, porque a Bíblia diz que Deus dá a semente ao semeador. Deus não dá a semente para quem guarda a semente. Deus não dá a semente para quem não vai semear.
Quanto mais você semeia, mais Deus lhe dá sementes para a glória do seu nome. E por causa do dinheiro, muitos mataram o marido, mataram a esposa, mataram os pais. Por causa da herança, a gente assiste isso todos os dias. Mas, quando se trata da separação, principalmente separação do crente, a igreja chora. E até o descrente que tem amizade com o crente, quando sabe que numa família cristã houve uma separação, até o descrente chora, fica pesaroso. E alguém diz: mas era tão feliz aquela família. Então, o apóstolo Paulo diz aos casados: digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Glória a Deus. Não se aparte do seu marido. Hoje muitas famílias se separam, muitos casais se separam por coisas banais, que não justifica a separação, que não justifica se separar, arrumar outro homem e arrumar outra mulher, não justifica. E a maior preocupação que muitos não têm é com a vida espiritual, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não faz muito tempo, eu participei de um casamento, e a noiva entrou na igreja cantando aquele hino de Israel, cantando, toque de trombeta, vestido comprido de noiva, véu, o noivo ali na frente da igreja, muitos pastores, e foi feita aquela cerimônia muito bonita, a cerimônia de casamento. Não deu um ano, este casal se separaram. E a mulher que se separou do marido, saiu de uma cidade, foi para outra, e aí depois disse: agora eu estou feliz. Agora estou feliz. Alguns parentes desta mulher chegou para nós e disse assim: agora ela está feliz. E minha esposa perguntou: como pode estar feliz? Se está em adultério, porque ainda está casada. Se não houve justificativa suficiente para sustentar a separação, e está convivendo com outra pessoa maritalmente sem ser casado, como é que pode ter felicidade? E a alma? E a salvação? Quando a Bíblia diz que nenhum adúltero ou adúltera, nenhum fornicário ou fornicária entrará no reino de Deus. E a salvação da alma? Minha esposa fez esta indagação, e então essas pessoas se calaram. E baseado nisso, eu escrevi aqui, primeiro ponto: a separação e o divórcio destrói os sonhos do casamento que foi feito. Ninguém se casa, meus irmãos, para se separar. Ninguém se casa pensando em separar na semana seguinte. Antes do casamento, há um projeto de vida. Há sonhos que a pessoa adquiriu. Há propósitos para viver mais na frente. Ninguém se casa, ninguém faz gastos absurdos num casamento para se acabar dias depois.
Mas hoje nós temos três grandes males. Primeiro, um coração endurecido, que não sabe perdoar. Às vezes, pela briga do homem, um homem chegou zangado, cabeça quente, e falou alguma coisa grosseira. Às vezes acontece, ou vice-versa, ou às vezes é a mulher, o outro guarda na alma e não perdoa. Aí já fala em divórcio, já fala em separação, não observando que vai trazer consequências futuras, consequências que começam na terra e podem terminar até no inferno. Alguém me perguntou salientemente: pastor, o senhor ainda vai pregar contra a separação depois do que aconteceu com a sua filha? Eu disse sim, vou continuar pregando contra o divórcio, vou continuar pregando contra a separação de casais, vou continuar pregando contra os pais que apoiam, como também eu vou pregar contra aqueles que ajeitam o casamento para que alguém venha se dar bem na vida. Não é porque aconteceu uma fatalidade que eu vou agora negar as doutrinas bíblicas. Vou continuar como porta-voz de Deus, dizendo na igreja que acima de tudo nós temos o Senhor. O problema é que às vezes o homem e a mulher procura resolver os seus problemas conjugais e não convida Jesus. O problema é que às vezes muitos até se afastam da fé, se afastam da igreja. O problema é que muitos procuram conselhos de quem não tem autoridade espiritual para aconselhar casais. O problema é que muitos procuram ver aquilo que o mundo dá direito, mas não dá moral. Dá direito, mas não dá moral. Por exemplo, o Brasil não deu direito agora, homem casar com homem? Deu ou não deu? Quem é medo de falar não? Deu. Mas é legal? É honroso? Pelo contrário, é uma desgraça na sociedade. Homem casando com homem e mulher casando com outra mulher. A lei é direito, mas não é moral. Pelo contrário, é imoral, é insano, é desobediência, é uma afronta à santidade de Deus. Agora eu vou deixar de pregar contra? Não. Ninguém se casa para ter uma vida destruída. Acontece fatalidade. Fosse por isso, eu não iria mais fazer casamento, porque aconteceu uma fatalidade, ou com a minha família, com a família de outros, eu agora não vou mais celebrar casamento. Porque, para lhe falar a verdade, eu até fiquei mesmo traumatizado. Então, a separação destrói os sonhos, os projetos de vida de uma família. Segundo ponto, os filhos ficam divididos e sofrem muito. É a pior situação na separação de um casal, é os filhos. Porque daí por diante, eu me lembro de uma música de Lindomar Castilho, que uma frase da sua música dizia: 3 vidas e 3 destinos. Porque quando se separa, a vida da mulher nunca mais vai ser a mesma. A vida do marido nunca mais vai ser a mesma. E os filhos são os que mais sofrem,
porque ficam como ovelhas que não têm pastor para cuidar. E aí os filhos vão aprender, porque eles perdem aquilo que a psicologia chama de projeção. Eles perdem a projeção do que é uma mãe e do que é um pai. E é nas escolas que eles vão aprender outros caminhos. Os filhos sofrem porque fica dividido. E o orgulho dos pais é que faz com que os filhos morram mais tarde. Eu não sei por que Deus me despertou ontem para me falar isso hoje. Eu até estava conversando com uma pessoa e eu disse, hoje eu vou falar sobre isso, porque desde ontem veio o meu coração. Terceira coisa que eu coloquei, sofrem o desvio e podem morrer sem Cristo. É outro perigo em que se separa. Geralmente, quando um casal se separa, a mulher fica vulnerável a qualquer conquista, a sair com outras pessoas, a se contaminar e a apagar o seu nome de mulher casada, perde a sua dignidade, perde o respeito.